consultar os universitários. Quer dizer, o saber está nos universitários, independente de você estar formado ou não. Essa é a elite brasileira, né? Então, de novo aqui, eu vou passar mais rápido, são dados do IBGE que confirmam uma parte dessa recomposição. Deixa a gente ver. Eu fico preocupado com o tempo, mas uma coisa que está clara aqui, independente mesmo dos dados do IBGE, esse padrão triplo, que eu acho importante, para a gente especular o futuro. Qual que é o padrão triplo? Até 8 anos de estudo, que é analfabeto informal, até o antigo ginásio completo, ensino médio incompleto e completo, e superior incompleto e incompleto. Esse é o padrão da fecundidade brasileira. O superior incompleto ou completo, mesmo nos dados publicados do IBGE, eles têm um padrão com uma curva, aqui é um percentual, não é a taxa específica, mas você tem uma moda da idade do nascimento que é europeia. Não vejo, né, grandes distinções. E isso fica muito claro na idade média da fecundidade, que para o superior completo é de 30,4 e subiu para 30,9. Aqui também é um pouco elevado, e o ensino médio. E, de novo, como eu sugeria no meu exemplo, abaixo de 8 anos de estudo há uma homogeneidade maior. Então, agora passando, aqui uma diferença que vai ser importante para a discussão do futuro, é quando você faz o corte de renda, né? Eu gosto de trabalhar com educação versus renda, que é um trabalho que é clássico para mim, que foi onde eu comecei a fazer esse tipo de exercício, que é o trabalho da Elza com a Suzana Cadenari, onde foi feito tanto renda quanto educação e os dois juntos. Eu gosto mais de educação porque, como economista de origem, educação é mais exógeno do que a renda. A renda tem um efeito de período importante, dependendo da distribuição de renda, etc. Mas o que a gente percebe aqui claramente, que até meio salário mínimo de renda per capita, que são as convergias, nós estamos no padrão da baixa de educação. A curva azul é mais ou menos, a vermelha e a azul, que são de 1 a 2 e 2 a 3, é mais ou menos o que a gente vê de meio a 1 e de 1 a 2, é mais ou menos o que a gente vê no ensino médio. E o padrão europeu começa nessa azul clara aqui, que é de mais de 2 salários mínimos de renda per capita. De novo, eu acho que não é surpresa com a ideia de estratificação social que a gente tem no Brasil. A nova classe média do Marcelo Neri é essa do meio aqui, o público-alvo do Bolsa Família é esse aqui, e todo mundo que está nessa sala é esse aqui. Não muda muito no quadro de estratificação social, eu acho, que a gente está pensando. E, de novo, quando a gente pega a idade da fecundidade, isso fica muito claro que é 30 de 2 a 3 salários mínimos. É mais ou menos. Aqui fica mais claro o seguinte: esse meio a 1 é um híbrido que vai para o padrão de vascularidade. E esse 1 a 2 é um híbrido que tende a ir, né? Então, 1 a 2 é a meiuca de um padrão que seria uma média ponderada dos dois outros padrões. Isso está publicado do IBGE, não estou fazendo. No meu exercício aqui, o que eu faço é o seguinte: a taxa específica a taxa de fecundidade total é uma taxa padronizada para a idade, mas ela não é padronizada, por exemplo, no efeito de tempo, né, como nós vimos. Tampouco ela é padronizada pela estrutura educacional. Ela é padronizada, ela é uma taxa que não depende da estrutura etária. Então, o que eu fiz? Eu usei a estrutura educacional desses 4 segmentos entre os 2 períodos para reponderar as taxas e fazer uma decomposição. Então, essa fecundidade aqui de 197 é a fecundidade de 2000
se ela tivesse a estrutura educacional de 2010. E essa fecundidade 1,7 é a fecundidade 2000, se ela tivesse a estrutura educacional de 2000 e a taxa de fecundidade específica por educação de 2010. Então, eu tenho uma queda de fecundidade muito parecida, quer dizer, 43% decompondo isso da queda de fecundidade na década se deveu a um efeito puro de composição, um valor muito alto. 57% se deu a um efeito taxa. Ou seja, a educação ela teve um efeito independente, mais ou menos de metade da queda da fecundidade, e a taxa específica de fecundidade intragrupo educacional explica um pouco mais do que esse 50%. Então, grande parte da queda, claro, tem um efeito de interação nessa decomposição aí, que é residual, e essa é a decomposição. E, olhando as taxas específicas e os efeitos específicos daquela queda, que é um exercício, a gente percebe claramente que no efeito de composição, curiosamente, porque a fecundidade já era baixa para os altos níveis educacionais, no que tange ao efeito taxa, até porque a taxa já estava constante aqui. Muito mais importante para a queda foi o Brasil ficar mais escolarizado em média. Talvez tem gente no CDPLA trabalhando com isso, o Cássio, eu estou vendo o Cássio. Talvez essa queda recente da mortalidade infantil tenha a ver com essa decomposição aqui. Quer dizer, a base tem um efeito de composição muito grande de queda na fecundidade, principalmente na taxa de educação. Já no efeito taxa, também, e isso é importante aí, eu acho que o stopping behavior, o controle por contribuição e a esterilização, com certeza foram muito importantes, devem ter sido, e aí é importante a gente discutir regulação da fecundidade, aonde a queda da taxa foi mais forte, foi no grupo escolarizado mais baixo e depois no segundo grupo, quando a gente sabe que a esterilização e a terminação é muito importante para a queda da fecundidade nesse segmento de pobreza. Então nós temos o efeito taxa e o efeito composição. Aí eu resolvi projetar para frente, já vou fazer a projeção de educação, então eu projetei a educação usando APC Models para 2020 e para 2030. O que a gente percebe, só para eu ser rápido aqui, porque eu sei que o tempo é precioso, é que já em 2010 a gente tinha menos gente naquele segmento, pelo menos até a idade, menos que 50%, até 30, 34%, na base da escolaridade. E tinha muito mais de médio e superior. Agora, uma coisa que chama a atenção, e esse é um dos desafios para o Brasil, é que na projeção que eu faço, que é uma projeção que eu estou investindo muito, eu vou detalhar sobre isso aqui agora, pode tocar, há uma resiliência muito grande no crescimento das mulheres no ensino superior. Grande parte do crescimento se dá no ensino médio. Então, quando eu fiz a decomposição do efeito composição, eu fiquei muito decepcionado. Quer dizer, a queda da fecundidade, mantendo a taxa específica de fecundidade de 2010 e mudando só a composição, ela não é tão grande quanto eu esperava. Quer dizer, então esse é o primeiro cenário que eu acho da palestra, quer dizer, se só a composição educacional explicasse a queda da fecundidade, a queda já não vai ser tão grande assim. É claro que esse número aqui está menor, mas mesmo que a gente corrigisse o que souber, quer dizer, aí ficaria até um pouco maior. Mas o que eu tinha, não é que eu desejo isso, mas como pesquisador, o que eu esperava, que era a gente chegar em lowest low fertility, não pode chegar em lowest low fertility pelo efeito de composição. Tem limites do efeito de composição. Aí eu, inconformado que fiquei, o efeito era muito pequeno,
resolvi simular uma revolução no sistema universitário. Então eu botei no meu ABC Model 1.3, aumentei 30% o fluxo para o superior na minha simulação. Só para ver que bicho que dava. E com isso, de fato, a curva azul cresce, o Brasil vai ser realmente pós-moderno, pós-materialista, pós-tudo, né? Mas em 2030, então, quase todo mundo tem ensino superior nessa projeção. É claro que isso é uma ficção, é uma projeção. O cenário é bom por causa disso, você pode simular. E aí, de fato, há uma queda um pouco maior, ainda assim com limites. Então, a fecundidade vai para 1,46. Seria próximo do lowest over. Então, o efeito de composição elevaria a fecundidade brasileira. Essa é uma, não é certeza, eu não sei se o que eu estou fazendo é tão certo assim, mas em termos de cenário, no máximo a 1,46, mas muito mais próximo de 1,6, e se corrigir o P sobre F, deve ser 1,7 ou quase 1,8, que era o que os experts estavam falando. Então, ou seja, não tem muita mileage no efeito composição. Eu acho que essa que é a conclusão. Agora, aí vem a pergunta, e o efeito taxa? Porque em 2000 e 2010, 50% foi efeito taxa, foi até mais do que o efeito composição. E eu até voltei com esse quadro aqui para a gente ver que houve uma queda muito grande no grupo de 0 a 3. O problema todo do efeito taxa, e aí eu estou indo já para o final, porque agora vamos começar a especulação, eu não posso simular a taxa, aí seria futurologia demais. Mas o efeito taxa tem algumas caveats, algumas armadilhas, né? Porque o efeito taxa, para o segmento que a composição vai ficando pequena, ele é meio so-what. Por que ele é so-what? Pode cair a taxa demais. Se esse grupo é irrelevante, você vai estar multiplicando 0,1 dessa queda toda, não vai ter queda nenhuma. Por outro lado, aonde que está ficando relevante, que é no curso superior, a taxa já é tão baixa que é difícil imaginar uma taxa mais baixa do que 1. Então, assim, mesmo no efeito taxa, há limites. Uma coisa que eu até, assim, na exposição, enquanto o Sobótica estava falando, que eu fiquei pensando aqui, quer dizer, grande parte do efeito taxa, na minha opinião, misturando com o de composição, grande parte da dúvida é o que vai acontecer com as mulheres de ensino médio, porque são essas que estão crescendo. Ou seja, é a audiência de Silvio Santos, é a caixa do supermercado. O que vai acontecer com a caixa do supermercado? Em termos de efeito taxa, essa é a grande, eu acho, pergunta que eu faço. E isso que vai dizer se a nossa fecundidade vai para 1,2 ou 3 ou vai continuar indo para o 8. Sob o ponto de vista do efeito taxa. Eu acho que essa é a grande incerteza que eu coloco, né? E com isso, tem a pergunta sobre o futuro. Eu acho difícil a gente fazer justiça ao campo da guerra e até conclamando todo mundo que está mirando, porque uma coisa é fazer o exercício que eu estou fazendo aqui, mas eu estou fazendo sem nenhum pedantismo, simplesmente para dar limite superior e inferior. Porque, claro que para responder isso, nós precisamos de ter um arcabouço de regulação da fecundidade como um todo, senão a gente não pode responder. A taxa é o resultado desse processo. Então, tem perguntas sobre, vamos começar a ter postponement, adiamento do primeiro filho, a fecundidade de terminação continua importante. Qual que é o papel do intervalo intergenésico, principalmente entre o primeiro filho e o segundo filho? Qual que é o papel das preferências? A gente usa muito pouco essa variável no Brasil e passa a ser fundamental a gente ter que usar. Quantas teses a gente tem sobre preferência e fecundidade? Quase nenhuma. A gente tem um certo preconceito quanto a isso. Mas agora isso vai ser importante, eu acho. E
a discussão do mix de contraceptivos, principalmente pensando entre terminação e espaçamento. Quer dizer, será que a fecundidade, a esterilização, que foi super importante na terminação, mas principalmente para as mulheres até 8 anos de estudo, quando o número de mulheres de 8 anos de estudo começa a desaparecer, tende para zero, será que a esterilização vai ter o mesmo peso que tinha no passado ou não? Eu não sei, eu não sou expert, eu estou botando para provocar, eu acho que isso é uma agenda. Talvez você teria que ter mais, Deus é RU, eu não sei os nomes aí, mas aquilo do dia seguinte, você teria que ter mais meios efetivos para o espaçamento. E aí, anteontem eu escrevi um e-mail para o João Castellani, porque ele fez uma apresentação que eu achei fantástica na LAP, e como nem todo mundo aqui foi para a LAP, eu peguei o que é da apresentação dele, que eu acho que ajuda a gente tentar especular sobre o caso brasileiro no que tange a regulação. E ele gentilmente me cedeu, óbvio, eu estou citando, papel de imagem de plenária, nem tudo pode ser original, você tem que botar ela no contexto para ver o futuro. Então, algumas coisas chamam atenção no Brasil, com relação a outros países, mas eu quero enfatizar o Brasil. Já está tendo uma terminação de baixa fecundidade muito grande. A progressão do primeiro para o segundo filho no Brasil, com base na PNDS, é de 63%. Claro, a fecundidade na PNDS é 1,7 mais ou menos. Então, isso reflete. Veja que é mais baixo que a Colômbia e muito mais baixo que o México, só para ficar na América Latina. Esse é um componente de regulação que o Castellani nos ouve. O intervalo mediano do primeiro e do segundo filho do Brasil é muito alto, só perde para a Indonésia, que é onde tem um dos melhores mix de contraceptivos que eu conheço. Então, o intervalo intergenésico brasileiro do primeiro e do segundo, não só a progressão está diminuindo, como o intervalo é grande relativamente, contextualmente. Comparado com a Índia, então é assustador. A idade mediana do segundo filho é baixa ainda, mas é maior, já é maior. Então são alguns componentes que apontam alguma coisa. O uso de contracepção por método, curiosamente, quer dizer, claro que ele teria que padronizar por idade, a esterilização está com 29 aqui nos dados dele, está mais baixo que a Colômbia e muito mais baixo que a Índia, por exemplo. E o número, essa eu achei surpreendente, tem a ver com a apresentação do Sobótica. O número ideal de filhos, no Brasil, a percentagem do número é de 0 a 1 no Brasil, ela é pós-moderna. Compara com os nossos amigos mexicanos. Ela é de 28 para 11. Por isso que eu estou falando que a preferência de fecundidade é um tema que tem que ser mais estudado nesse contexto, porque ele aponta para algumas coisas. A preferência de 3 filhos ou mais é do Brasil, que é das mais baixas. Então, agora, gravemente, e esse é um problema que eu omiti na minha apresentação, mas gravemente a percentagem de filhos indesejados no Brasil é das mais altas. Se isso é concentrado, eu não sou especialista, se isso é concentrado nas adolescentes, porque a fecundidade adolescente do Brasil ainda é alta, mesmo tendo caído entre 2000 e 2010, talvez a gente vá caminho para fecundidade abaixo do nível de reprodução, caso a política pública seja competente e enderece esse problema. Tá? Então, eu acho que esse é um ponto na futurologia que traz alguma informação. Então, concluindo, eu acho que a gente deve distinguir 2 aspectos da continuidade na queda: incertezas macro, versus crises e tendências. A teoria da crise boom, pelo menos no Brasil, nessa década passada, não conta muito que a gente teve muito mais boom que a crise. E a fecundidade continuou caindo, tanto na taxa quanto na composição. Então, os europeus adoram teoria de crise,
O Sobótica não, que é um cara sofisticado, mas muita gente eu acho que